Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Vou resolver agora aqui, gente, para vocês a questão número 1 da OBM de 2022 do nível 2. Um jogo para uma pessoa tem seguintes regras. Inicialmente, há 10 pilhas de pedras com 1, 2, 3, até 10 pedras, respectivamente. Uma jogada consiste em fazer uma das duas seguintes operações. 1. Escolher duas pilhas, cada uma com pelo menos duas pedras, juntá-las e depois adicionar mais duas pedras à nova pilha. 2. Escolher uma pilha com pelo menos 4 pedras, tirar duas pedras dela e separá-las em duas pilhas de quantidades de pedras positivas escolhidas pelo jogador. O jogo continua até não ser mais possível fazer uma operação. Letra A. Dê um exemplo de uma sequência de jogadas que conduzem ao término do jogo. Letra B. Faça uma tabela informando qual é o número total de pedras e o número de pilhas no início e após cada uma das 5 primeiras operações do seu exemplo acima. E letra C. Mostre que o número de pilhas com apenas uma pedra ao final do jogo é sempre o mesmo, independentemente de como se realizam as jogadas. Deixa eu explicar um negócio para vocês, gente. Essa questão, muito boa questão, inclusive, tá? É uma questão a gente chama de classificar da área de invariantes. Você tem que encontrar algo que fica constante quando a operação permitida, ou as operações, que no caso são duas, são feitas. Tá? Esse tipo de questão, e Olimpíada de Matemática, tem um grande problema, que se você manda só lá a pessoa, verifique se tal coisa é possível, não tem como quebrar a pontuação. Ou o candidato lá, o aluno, ele identifica o que é que fica constante, ou ele não identifica, não tem pontuação parcial. O que a OBM fez aí, de maneira bem inteligente, foi criar uma letra A e uma letra B para quebrar a pontuação dessa questão, para que não aconteça de que a pessoa tire 0 ou 50. 50 é a pontuação total de uma questão da fase única da OBM. Tá? Então, gente, eu não vou fazer as letras A e B, vai ficar de dever de casa aí para você que está assistindo esse vídeo, tá? Porque, gente, elas foram colocadas aí para quebrar a pontuação. Inclusive, ficou bem parecido com um enunciado de questão da OBMEP, se vocês perceberem. Tem dicas. A A e a B dão dicas para fazer a C. Mas eu vou fazer direto a C, que é a questão original e que é a versão da questão que caiu para o nível 3. No nível 3, essa questão caiu e não tinha A e B. Era para fazer direto o que está aí colocado como o item C. Ok? Dito isso, eu vou montar aqui, gente, um esqueminha para você entender as operações. Operação número 1. Vamos lá. Operação 1. O que é que você faz na operação? Assim, só um detalhe aqui, tá? Eu vou montar uma tabela, tá? Deixa eu colocar isso aqui antes do que acontece a operação. A mesma tabela é o que ele manda fazer aí. Você vai montar, é o que ele manda fazer no item B, tá? Eu vou montar um par ordenado. A, B. Onde A, gente, é o número de colunas, o número de pilhas, tá? A vai ser exatamente o número de pilhas, tá? E B é o número total de pedras naquele momento. Então, tá? Onde A é o número de pilhas, vou colocar mais para baixo isso aqui. E B é o número total, tá? É o número total, não é só devido àquela operação, não, tá? É o número total. Na operação 1, se você perceber bem, o que é que ele faz? Ele pega
duas pilhas e junta, e você acrescenta, inclusive, né? Você acrescenta mais duas pedras. Então, você tinha o número de pilhas, que era A, e o número de pedras, que era B. Se você perceber bem, gente, o número de pilhas, ela diminui uma unidade. E o número de pedras aumenta duas. Tá aqui. Na operação 2, o que é que ele faz? Ele pega duas pilhas e separa. Tá vendo? Ele pega, você tinha duas pilhas, você separa e tira duas pedras de uma dessas pilhas. Então, quando você separa, você tira o número de um par ordenado AB, o número de pilhas vai aumentar uma unidade e o número de pedras diminui duas unidades. Ok? Gente, agora você tem que olhar para essas duas operações e ser capaz de enxergar algo que fica constante. E eu vou escrever o que é aqui. Ó. Se você perceber bem, 2A mais B é constante. No linguajar de Olimpíada de Matemática, a gente fala invariante. Pode perceber, ó. Pega a primeira operação, multiplica o primeiro número por 2 e soma com o segundo, tá vendo? Ao fazer a operação. Perceberam? Olha, fica duas vezes. Vamos lá, na primeira operação. Primeira operação, como é que fica? Vai ficar duas vezes A menos 1 mais B mais 2. Dá 2A, 2A. 2A mais B, não mudou. E na segunda operação, dá duas vezes A mais 1 mais B menos 2. Também vai dar 2A mais B. Gente, você tem que ser capaz de enxergar isso. É a diferença entre fazer ou não fazer a questão. Tá? Como é que esse jogo acaba? Esse jogo vai acabar quando você não conseguir mais dividir, nem juntar. Porque ele fala o seguinte, olha aqui o detalhe. Você só consegue fazer a operação 1 quando você tiver cada pilha com pelo menos duas pedras. Tá vendo? Esse detalhe, parece que é um detalhe besta aqui. Isso não tem importância nenhuma. Tem importância. Por quê? Porque no final, esse jogo ele vai acabar quando você tiver exatamente uma pedra em cada pilha. Escreva isso, gente. O jogo acaba quando cada pilha tiver exatamente uma pedra. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, nesse caso, o nosso par ordenado final vai ter o número de pedras igual ao número de pilhas. Espere, você tem uma pedra em cada pilha, o número de pedras é igual ao número de pilhas. E esse 2A mais B é constante. Então, você pega o valor inicial, repara que no inicial, gente, você tem 10 pilhas, uma com outra com 2, enfim. Tá? Como é que fica essa conta, tá? Se você somar de 1 até 10, dá 55, tá? Vou colocar aqui, nesse espaço aqui que ficou morto, somatório de 1 até 10 é 55. Tá? E aí, usando o invariante, já que o 2A mais B é invariante, vai ficar 2N mais N, certo? E aí, gente, você pega o valor inicial, que é 2 vezes A. Quanto é que é o A? O A, ele é exatamente o número de pilhas, são 10. E B, o número de pedras, 55.
Daqui você tem que 3n é igual a 75. Você conclui que o n é 25, que é o número, ele fala, mostre que o número de pilhas com apenas uma pedra no final do jogo é sempre o mesmo. Acabei de provar. São 25 pilhas. Gente, mais uma vez, letra A e letra B vai ficar de dever de casa, façam, é bem tranquilo. Essa daí é exatamente a versão que eu fiz da questão que está no nível 3, tá? Gente, boa questão, muito bem boladinha. Eu diria até que relativamente fácil, tá? Para a prova da OBM, mas uma boa questão mesmo assim, válida para colocar na prova, não vejo problema nenhum. E essa adição a essa dos itens A e B facilita um pouco a questão. Falei, ficou uma escadinha de solução parecido com uma OBMEP costuma fazer, numa questão, logicamente, um pouco mais difícil. Estou indo lá, espero que tenham gostado da solução e aguardo as próximas soluções de questão da OBM. Tchau, tchau, minha gente.